Por favor, respirem. Calma, porque foi um jogo treino. Ele serve exatamente para isso. Sem desespero, sem agonia e sem se empolgar se o resultado tivesse sido outro. Vamos para o primeiro pós-jogo treino de 2025. Santos 1, Atlético MG, que acabou de subir da terceira para a segunda divisão, 4. E calma, é para isso que serve. Vou falar um pouco disso hoje. Quero discutir um pouco do que foi falado a respeito do jogo. Evidentemente, eu não vi o jogo. Eu estou lendo e estou me baseando nos relatos que foram feitos pós-jogo. E quero trocar uma ideia com vocês aqui. Antes, comenta. Antes, se inscreve. Antes, dá o like. Beleza? Mas calma. Se tiver uma aguinha, toma uma aguinha, tá bom? Pronto. Respirou e tranquilizou? Então vamos lá, pedaço por pedaço. Santos fez o seu primeiro jogo treino depois de 3 dias de trabalho com o Pedro Caixinha. Qual que era a ideia desse jogo? Simplesmente o Caixinha vê em uma situação de jogo os caras que ele vem treinando há 3 dias. Era motivo para o Santos demitir o elenco inteiro porque perdeu? Não. Era motivo para o Santos ficar sossegado se tivesse ganhado? Também não. Então, vamos colocar o peso e o tamanho que esse jogo treino teve dentro da temporada inteira. E não ficar ali falando, meu Deus, vai cair no Paulista, eu tô preocupado, vai ser tudo igual aos outros anos. Calma, pode terminar igual, pode, mas não é por causa desse jogo. Só para lembrar, o Santos de 2023 que caiu, venceu o seu primeiro jogo treino na temporada. E nem por isso o pessoal ficou calmo. Então, vamos dar tempo ao tempo e vamos acreditar que existe um trabalho sendo feito que, ao contrário dos outros anos, não era bem executado. Agora ele acontece. Então, primeira coisa, o jogo treino ele foi dividido entre 4 tempos de 25 minutos. Nos 2 primeiros tempos de 25, o Santos empatou em 1-1 com o time dito como titular nesse momento. E nos outros 25, nos outros 2 tempos de 25 minutos, o Santos jogou ali com os seus reservas, que em boa parte estavam sendo avaliados até para saber se tem condições de continuar ou não no grupo. Então, o resultado que foi 1-1 na primeira metade, né, nos 2 primeiros 25 minutos, né, nos 2 tempos de 25 minutos, 1-1, e depois 3-0 para o Atlético com os reservas nos 2 outros tempos de 25, ele não serve só para avaliar o placar. Ele serve para você fazer uma análise do que os jogadores que estão trabalhando com Pedro Caixinha só nesses 3 dias e nada além disso, conseguiram absorver do novo método de trabalho. Ali, a avaliação que foi feita foi do quanto esse time conseguiu reproduzir o que foi treinado nesse curto espaço de tempo dentro de um jogo, com a dinâmica de um jogo e a velocidade de um jogo. Se o Santos tivesse ganho de 10-0, evidente que a empolgação seria maior de falar, caramba, esse time respondeu tão rápido quanto na época do Sampaoli, vai ser uma máquina, o Santos vai atropelar. Se não foi esse o caso, vamos olhar o que foi positivo nesses primeiros 50 minutos do treinamento. E aí é que eu passo para a parte de análise das escalações desse time para explicar um pouco do que aconteceu. Lembrando, jogadores importantes que foram contratados pelo Santos não atuaram nesse jogo treino. E isso muda a maneira como a gente olha para essa escalação. E eu te explico isso agora. Vamos lá. Os primeiros 2 tempos de 25. Santos 1, Atlético 1. Esse foi o time que foi a campo. Gabriel Brazão, Gil e João Basso na zaga, JP Sherman e Gonzalo Escobar, Schmidt, Pituca e Rian no meio campo, Soteldo, Guilherme e Wendel Silva. Esse time aqui é talvez uns 60%, 70% do que vai ser o time talvez da estreia do Campeonato Paulista. O Brazão deve ser mantido, a zaga
é bem provável que troque pelo menos um desses caras. Eu acho que o Luan Pérez, que deveria ter iniciado esse jogo treino, não iniciou por conta da virose que ele teve essa semana, ele deve entrar no lugar do João Basso, até que o Gil comece. Mas provavelmente o Zé Ivaldo vai tomar essa posição do time titular. Nas laterais, acho que não vamos sair muito de JP Sherman e Gonzalo Escobar. Beleza, aí não é tanto um problema. No meio-campo é onde a gente pode ter o maior número de mudanças. Por quê? Se o Thiago Maia fecha a negociação dele, ele pode ser que ele venha atuar no lugar do João Schmidt. Se o Tassiano, que já está no CTR Pelé, mas ainda não assinou e não está treinando ainda, ele provavelmente vai estar no lugar do Rian. Isso muda a parte mais especial que o Caixinha tem dentro do seu esquema tático, que é o meio-campo. Na frente, o Santos tem ainda, além do Soteldo, tem o Tiquinho Soares para chegar no lugar do Wendel Silva, e o Tiquinho Soares é mais atacante que o Wendel Silva. E na ponta direita, a gente tem a possibilidade, como eu falei no vídeo de ontem, do Júnior Santos chegar, ou até do Miguelito ser testado. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que não é um negócio para desespero nesse momento. Era um teste para entender o quanto que esses caras que estão atualmente no elenco conseguem reproduzir a ideia do técnico. Falo isso porque na sequência do treinamento o time mudou. O João Paulo foi pro gol. O João Paulo ainda não tem condições de ser o titular ou de brigar por posição, porque ainda está se recuperando, mas foi um primeiro teste para entender o quanto que ele já se recuperou. E o Luca Meireles é um menino que tem muito potencial, mas ele tem que ser muito bem utilizado. A gente não pode queimar moleque. A gente aprendeu nos últimos anos com o Ângelo, com o Marcos Leonardo, com o David Washington, que a gente tem que ter método para colocar moleque em campo. Então o Luca Meireles precisa desse tipo de jogo, para entender como ele se movimenta, para entender o que ele faz bem, o que ele faz mal. O jogo treino especialmente foi bom para o Rian, que é um cara que o Caixinha, na coletiva, falou que não conhecia, passa a conhecer, passa a entender o que pode entregar e começa a imaginar como que esse cara vai se encaixar na temporada. A gente tem que parar de pensar em time titular. A gente tem que pensar em elenco. O tanto que esse grupo total de jogadores consegue entregar ao longo da temporada. Porque o Santos vai ter jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Então, vai haver revezamento. E aí a gente precisa ter um negócio um pouco mais amplo para usar de reservas, para usar de opções, para ter até mesmo opção de variação tática, que era uma coisa que a gente sentiu muita falta e reclamou muito no ano passado. Agora, note a diferença. Esse foi o time que terminou a atividade ao final dos primeiros 50 minutos. Quando troca, o Santos vai para o segundo tempo, que é onde está chamando a atenção de todo mundo, e o desespero que eu vejo, principalmente no Twitter, está sendo maior, é quando você fala que levamos 3-0 de um time que recém chegou à Série B. Beleza, olha o time que estava lá. O João Paulo, que não está pronto ainda, mas entrou lá para ganhar ritmo. O Gustavo Assis, que é um jogador da base, 17 anos, que foi chamado para o jogo treino para compor o time. O Luan Pérez, que acabou de voltar de uma virose. Rainer, autoexplicativo. O Souza, jogador que precisa de tempo para fazer a sua adaptação, precisa de mais minutos e precisa mostrar que veio. Ok, foi tranquilo. Tomás Rincon, que é um jogador que precisa muito do físico e precisa estar bem, e ele bem fisicamente pode ajudar. Patrick, que no ano passado não pisava em campo, esse ano jogou como... ele jogou como um terceiro homem de meio de campo, terceiro homem de meio de campo. O William Bigode, jogando mais como um meia, né? Deixei até o mesmo esquema tático para facilitar, mas no caso ali, o William Bigode foi mais como um meia. E eu até acho que ele vai jogar mais como ponta. O Miguelito, na ponta direita, que enfim foi testado. Lucas Braga, na ponta esquerda, que tem que ser olhado com muita atenção para ver se pode ou não ficar. E o Indié, que não teve uma oportunidade no ano passado. Ou seja, você tem um time extremamente modificado nesse momento. Um time que, assim, não joga junto, não treina junto e não tem não são os especialistas das posições.
Então, assim, dá para imaginar o porquê da queda de rendimento desse time. Meio que esse time que você está vendo aí na tela, ele jogou muito mais para cada um desses caras mostrar o que pode fazer do que propriamente o que esse coletivo consegue entregar como equipe dentro de uma dinâmica de partida. Então, não dá para falar que esses caras não servem, e não dá para falar que esses caras são a solução do que a gente vai ter com o banco de reservas. Está claro que o Santos, com o time titular, ele consegue fazer um jogo melhor que esse, até dentro do que a gente tinha colocado no último vídeo, do que poderia ser um time titular do Santos. É outro tipo de formação, é outro tipo de time. Então, tenham calma. Aqui é muito mais por uma avaliação de o que podemos esperar desse time versus o que não podemos ter expectativa. Ao final do treino, a comissão técnica mostrou-se satisfeita com o que os titulares apresentaram nos primeiros 50 minutos. E é essa a avaliação que a gente tem que ter feita com muita consideração. Se os caras que entregaram e falaram que o lado esquerdo do Santos foi muito bem, com o Soteldo e com o Escobar, isso é uma boa notícia. O Soteldo é um cara que, a fim de jogo, pode nos ajudar. Você pode, de novo, eu vou falar isso em todos os vídeos, você pode gostar ou não. O Soteldo é o que temos para hoje. Agora, se o Soteldo vai ser isso a temporada inteira, eu não consigo te falar. Mas quanto menos problemas a gente tiver nessa reta, né, nesse início de temporada, melhor. Por quê? Quanto mais encaixado esse time conseguir ser até a parada, até o início do Campeonato Brasileiro, mais tranquila vai ser a nossa caminhada para se manter na primeira divisão. O Santos não pode chegar de uma maneira instável nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele não pode chegar cheio de dúvidas. Ele pode chegar, sim, com pontos de melhoria. Isso ok, e acho que o Campeonato Paulista vai demonstrar isso muito claramente. Agora, o Santos não pode chegar instável, com uma questão de ter que mudar metade do time para reforços dentro do Campeonato Brasileiro. E um ponto importante, o Paulista vai servir também para esses meninos como o Rian, como o Miguelito, como o Souza, começarem a ganhar um pouco mais de minutos. O Caixinha vai rodar esse time. Podem esperar isso tranquilamente. Ele vai rodar esse time. E quando rodar, a gente vai começar a enxergar um pouco mais do potencial desses caras e como que eles podem nos ajudar. Então, voltando ao ponto inicial do vídeo. Calma, foi um jogo treino. Ninguém vai crucificar e ninguém vai exaltar tudo que foi feito nesse jogo. A partir de agora, a gente tem um ponto de partida. O Caixinha tem mais claro o que ele precisa fazer, onde ele precisa focar e quem ele precisa cobrar da diretoria para trazer as peças. Se as peças que estão sendo faladas no vídeo de ontem, dá uma olhadinha lá, se essas peças chegarem, o Santos supre boa parte das necessidades para a temporada e aí você consegue usar esses caras que jogaram hoje como peças de reposição. Não serão os protagonistas, mas serão coadjuvantes importantes. E o Santos precisa de elenco. Beleza? Conta para mim nos comentários o que você achou. Abre teu coração, fala exatamente o que você está achando, qual foi teu sentimento quando viu o resultado, o que você tirou de positivo e de negativo desse jogo treino. A gente conversa lá. E se você ainda não é inscrito, faça o favor, se inscreva no meu canal do Santos, também dê o like no vídeo se você gostou e se você ficou até aqui. Tô de volta no próximo episódio. Um abraço, tchau!